Estrutura do átomo, conceitos básicos. O átomo é uma partícula muito pequena formado por um núcleo e uma eletrosfera, sendo que o núcleo é 10.000 vezes menor que a eletrosfera. No núcleo tem o quê? Tem prótons e elétrons, mas o próton é positivo e o nêutron é nulo, ou seja, ele não tem carga. Já na eletrosfera temos os elétrons que têm carga negativa. Prótons, nêutrons e elétrons são partículas fundamentais, ou seja, fundamentam o átomo. Essas partículas podem ser caracterizadas por suas cargas elétricas e suas massas. A massa do próton é 1840 vezes maior que a do elétron. A massa do átomo está praticamente toda concentrada no núcleo. Em um átomo neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. O número atômico é representado pela letra Z e ele identifica quantos prótons um átomo tem, ou seja, o número atômico é o número de prótons. E o número de massa? O número de massa é a soma das quantidades de prótons e nêutrons. O número de massa identifica a quantidade de partículas que tem massa, ou seja, podemos definir A, que é o número de massa, é igual a Z mais N. O Z é o número de prótons e o N é o número de nêutrons. Esse elemento químico aí que eu coloquei, o X é só uma representação, tá? Um símbolo. E o A ali em cima é o número de massa. E o Z ali embaixo é o número de prótons. E assim essa é a demonstração da disposição do número de massas e o número atômico. Tá, beleza. A igual a Z mais N, então eu descubro a massa dessa forma. E para descobrir nêutron é igual a A menos Z, ou seja, nêutrons, número de nêutrons é igual a massa menos o número atômico. Teoria dos quarks. A teoria mais moderna afirma que tem apenas 12 partículas elementares. Que partículas são essas? Os leptons e outras 6 chamadas de quarks. Partículas elementares não podem ser decompostas em partículas menores, então a gente não pode quebrar elas em partículas menores. Na primeira coluna que vocês estão vendo aí, encontra-se a carga elétrica da partícula e entre parênteses está a massa da partícula em função da massa do elétron. Dois tipos de quarks, o up, que é para cima, e o down, que é para baixo, formam os prótons e os nêutrons. O quark up tem carga mais 2/3, enquanto o down tem carga menos 1/3. O próton é um agregado de 2 up e um down. Já o nêutron é constituído por um up e 2 down. Vamos ver como isso se encaixa em exercícios. Modelo Enem. Para entender as características do conceito de modelo em seus termos essenciais, é útil refletirmos sobre uma figura linguística usada com grande frequência, a metáfora. Em teus olhos são duas pedras preciosas que brilham em meio ao seu rosto, pirâmides de trabalho ou a máquina humana, estamos usando de metáforas. O termo modelo vem do italiano modelo, por sua vez, derivado do latim vulgar modelum, ou seja, medida. Já modelos teóricos são construções hipotéticas, teorizadas, modos de explicação que servem para a análise ou esclarecimento de uma realidade concreta. Então, um modelo atômico é todo modelo científico que se usa para explicar os átomos e são teorias baseadas na experimentação. Entretanto, são explicações para mostrar seus comportamentos. Os modelos não são eternos e foram evoluindo até chegar ao modelo atual, né? A gente tem modelo lá atrás tinha o modelo do Dalton. Vocês lembram que o Dalton ele falava que o átomo era uma bolinha indivisível, era maciça. Aí depois veio o modelo do Thomson, que era o modelo do pudim de passas, onde ele afirmava que uma esfera positiva tinha elétrons ali incrustados. E o modelo, até a gente chegar no modelo de Rutherford, que é um modelo planetário do átomo, onde os elétrons giram ao redor de um núcleo positivo. Então, vamos continuar.
O modelo atômico de Rutherford sugere que o átomo é um enorme vazio, possui um núcleo muito pequeno e positivo, enquanto os elétrons estão girando ao seu redor em órbitas circulares, num enorme vazio, que é a eletrosfera. Rutherford comparou o átomo com o sistema solar, sendo que os elétrons seriam os planetas e o núcleo seria o Sol. Não é sensacional? Em 1932, James Chadwick observou que o núcleo do berílio, bombardeado por partículas alfa, emitia partículas sem carga elétrica e com massa igual a dos prótons. Chamou essa partícula de nêutron. A tabela a seguir mostra a relação entre as partículas que formam o átomo. Certo. Analisando o modelo de Rutherford, bem como o desenho estilizado de um átomo, segundo esse modelo, podemos concluir que, vamos lá, o núcleo desse átomo é aproximadamente 1836 vezes mais pesado que a eletrosfera. Como que a gente vai saber se ele é mais pesado ou não? O que é o núcleo, gente? Olha a figura. Núcleo tem 7 prótons e 7 nêutrons. Se no núcleo tem 7 prótons e 7 nêutrons, a eletrosfera vai ser igual a 7. A eletrosfera vai ser composta por 7 elétrons, não é? Certo. Então, a massa do núcleo dividido pela massa da eletrosfera vai ser a relação que a gente busca para identificar quantas vezes o núcleo do átomo é mais pesado que a eletrosfera. Então, como que eu calculo a massa do núcleo? Prótons mais nêutrons e vou multiplicar pela massa dada na tabelinha. E massa da eletrosfera, vou pegar o número de elétrons e vou multiplicar pelo número da massa dada na tabelinha. A soma de prótons com nêutrons, 7 mais 7 vai dar 14. 14 vezes 1, que é a massa, né, do próton e do nêutron. E a massa da eletrosfera, o número de elétrons, que é 7, vezes 1 sobre 1836, não é isso? Porque a massa do elétron é 1 sobre 1836, certo? Eu vou cortar o 14 com o 7, vai ser igual a 2, né? 7 mais 7, 14. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o 1 sobre 1836 que está dividindo e vou passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes 1836, que é igual a 3.672. Então, não é aproximadamente 1836 vezes, e sim 3.672. B. O número atômico desse átomo é 14? Não, né, gente? Ali na figura está mostrando para a gente que temos 7 prótons, e o número de prótons é a mesma coisa que o número atômico. Então, o número atômico não é 14, mas sim 7. C. O desenho exibido pode representar o átomo de nitrogênio, que é 7 prótons e 14 número de massa? Sim, sabe por quê? Porque o número de massa é igual a Z, número de prótons, número atômico, mais N, que é o número de nêutrons. O número de prótons é igual a 7, o número de nêutrons é igual a 7. 7 mais 7 é igual a 14. Então, a afirmação que ele faz está corretíssima. Certa alternativa C.